vamos lá, meu povo. Vamos aqui. Isso daqui ainda é conteúdo básico da matéria, né? A gente falou sobre isso um pouquinho, mas a gente acabou não conseguindo trabalhar. Aí depois teve uma coisa e outra, e eu acabei esquecendo disso daqui, esqueci completamente. E eu, revisando o que é que faltava, vi que faltava isso e explicar as últimas atividades para vocês, para a gente ter só atividade de extra, né? Assim, de tópicos avançados, tópicos especiais. Então vamos aqui ver o básico de tratamento de exceções. O que é a ideia? A ideia aqui é nós termos modelos para poder lidar com erros, falhas e exceções. Então eu vou começar desde do básico lá, do C, de como é que se trata disso em baixo nível, para a gente ir avançando e amadurecendo nas linguagens, tá? Então, faz quando você tem uma função aqui, divide. Tudo bem? Então, a função divide, recebe dois inteiros, inteiro A, inteiro B, e você tem que retornar o resultado da divisão. Existe um caso em que isso daqui não dá certo. Qual é o caso que isso daqui não dá certo? Quando B é zero. Então, aí você pensa, tudo bem, então eu vou fazer o seguinte. Se B for igual a zero, se B for igual a zero, então eu aviso que deu errado. std cout. Erro de divisão por zero. E aí se for zero, isso é uma resolução ruim, tá? Então essa é a resolução ruim. Se B for zero, eu retorno zero, senão eu retorno A dividido por B. Eu odeio essa linha no meio da tela. Tá. Então por que isso daqui é complicado? A gente está muito... Para, Copilot! Deixa eu desativar o Copilot aqui. Fica quieto aí. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Por que isso daqui é complicado? A gente às vezes está muito acostumado a trabalhar com terminal e ver as mensagens na tela. Só que o modelo de programação não é baseado em texto apenas. Eu preciso que essa função ela devolva informação para avisar se funcionou ou não. Dando cout, você está só avisando para quem está olhando para o terminal, para quem está olhando para o log, entendeu? Então, essa função precisa avisar se a operação deu certo ou não deu certo. Então, lá no C, quando a gente vai lá para o C, a gente teria algumas opções, tá? A primeira delas seria lá do C, seria avisar se deu certo ou errado. Então, include stdbool. Perdão, né? Se você tivesse em C, seria assim. Porque tem gente aqui de engenharia de software, engenharia da computação, ou o povo da engenharia da computação não está aqui? Tem, né? Então, a maioria de vocês vai trabalhar em baixo nível, assim, né? Alguns trabalhar em baixo nível. Então, vamos entender aqui as opções. Eu preciso avisar que isso daqui deu errado. Então, como a gente tem ponteiros, a gente tem uma sintaxe. Normalmente, quando a gente usa referência, é porque a gente vai manipular o dado, mas isso não é explícito. Quando a manipulação de dado quer expressar que eu tenho uma saída para fazer por aquele dado, a gente coloca com um ponteiro e não com referência. Então, o ponteiro explicita que esse dado é um valor que vai ser preenchido, um valor de saída, e não um valor qualquer que vai ser manipulado. Então, uma opção seria fazer isso daqui, ó. Então, eu tenho o A que eu vou receber, o B que eu vou receber, o resultado onde eu vou colocar o resultado e o booleano para informar se isso daqui funcionou ou não funcionou. Beleza? Então, agora eu tenho uma forma de ver isso. Se por acaso o B for zero, então eu não faço nada com o resultado e retorno falso. Se não, eu coloco em resultado... Result, eu coloco A dividido por B e aí eu retorno true. Pronto, tem uma forma de retornar o resultado e avisar se deu certo ou não deu certo. Então assim, em C vocês vão encontrar isso daqui. Como é que a gente faria isso, rodaria isso daqui? Seria mais ou menos assim. Por exemplo, entre dois números, aí eu leio os dois números, o Z vai guardar o resultado. É importante que eu inicie.
Se a divisão deu certo, então o Z guarda o resultado da divisão. Se não, a divisão deu errado. Ok? Oi. Tá gravando a aula? Blim. Tô gravando a aula. Tá? Tudo bem, então esse daqui seria o modo 0, baixo nível, que onde a gente preenche o resultado das informações que eu quero aqui dentro. Tá? E esse métodozinho também é utilizado em baixo nível quando você quer colocar quando você quer retornar mais de uma informação. Então, se eu quisesse, por exemplo, retornar o resultado da divisão inteira e o resultado do resto da divisão. Então, uma forma de fazer seria isso. Eu retorno o resultado da divisão inteira e o resultado do resto. No resultado da divisão inteira eu vou ter A por B e no resultado do resto eu vou ter A mod B. Tudo bem? Então, em C, para quem for trabalhar em C, é uma forma de a gente trabalhar uma forma de usar tratamento de erros. Se você fosse ainda em baixo nível, evoluísse um pouquinho mais, às vezes a tua função ela pode dar mais de um erro diferente. Tá? E aí, nesse caso, a gente vai apelar para os códigos de retorno. Muito comum vocês encontrarem na web, quando a página não existe, qual é o código que aparece lá? Exatamente. Então, para um programa ou para um framework ou para alguma coisa assim que trabalha com código de retorno, existe uma tabelinha de códigos, né? Normalmente uma enumeração de erros. E aí esse erro vai ter um monte de tipos diferentes de retorno. Então, nesse caso aqui, eu informo qual foi o tipo de erro através de um número, e esse número está vinculado a uma tabela, como por exemplo acontece na requisição HTTP, e dependendo do número que eu retorno, esse número representa alguma coisa. E aí você conseguiria avisar de diferentes tipos de erro, por exemplo, nesse caso aqui. Por exemplo, se isso daqui, se por acaso deu certo, eu consegui dividir, eu retorno que não teve erro. Se por acaso deu errado e eu não consegui dividir porque a divisão foi 0, então eu retorno divisão por 0. Então, eu preencho os dados aqui, eu retorno o tipo do erro, e aí o tipo do erro está tabelado de alguma forma para eu poder, lá embaixo, verificar o que foi que aconteceu. Então, por exemplo, eu vou fazer minha divisão, e agora eu posso fazer os testes, né? Se por acaso o meu erro foi que não teve erro, né? O meu resultado fica melhor. Foi que não teve erro, aí eu posso imprimir os valores. Se por acaso deu divisão por 0, eu estou com o aviso que deu divisão por 0, senão a pessoa digitou uma coisa que não é válida. Ok, funciona? Funciona. O que é o problema? O problema é que quando você retorna o resultado e você tem um processo de camadas, então vamos lá, faz de conta que você se conecta com um banco de dados para poder obter um valor. Aí esse teu banco de dados ele vai precisar consultar uma tabela, aí pode a tabela não existir, pode o banco estar corrompido, pode o dado que você acessou ser a chave inexistente, tem vários tipos de erro diferentes, e às vezes nesse processo de chama função, você tem que ficar, se você trabalha com retorno assim, carregando esses teus resultados até o momento que você tem que tratá-los. Isso é muito ruim, porque você propaga uma verbosidade de problemas por todas as camadas por onde ele está chamando. O que é a ideia das exceções? Você dispara a exceção num local onde o erro aconteceu, e essa exceção vai subindo nas camadas até que você encontre o local que você quer lidar com ela. Tá? Então, antes da gente chegar em exceções,
vamos entender por que não usar exceções, tá? Um problema de exceções é que elas têm um overhead, um custo alto. Sejam bem-vindos, pessoal. Então, quando você trabalha com sistemas de alto desempenho, você tem que entender onde lançar exceções e onde não lançar exceções. Se para cada operação básica, trivial, rotineira, você precisar de um tratamento de exceções, você está duplicando, triplicando o custo daquela operação básica. Então, eu vou dar um exemplo de como é que isso daqui é implementado. Vamos ver o Vector. Vector, que é um que a gente conhece. O Vector, ele tem dois tipos de operação. std vector int v. 1, 2, 3, 1, 4, 6. Eu tenho o acesso sem tratamento de exceções, o acesso sem controle, o acesso que é o acesso mais rápido e que o usuário deveria verificar se aquilo dali existe. Por exemplo, quando eu faço V na posição 0, ou quando eu faço V na posição 10, ou quando eu faço v.front, nenhuma dessas coisas aqui vai ter validação de se esse índice existe ou se o elemento existe. O fato de não ter validação não significa que eu estou com um problema, com um erro. Interessante da forma como ele define, né? O fato de não ter validação, vector front, ele é uma característica da invocação. Vamos aqui, ó. Ó. Retorna uma referência para o primeiro elemento, diferente de begin que retorna o iterador, tudo bem. Ó, vamos lá. Chamar essa função para um container vazio causa um comportamento não definido. Entendeu? Então, se você pedir o elemento da frente de um vetor vazio, você não vai ter verificação de dados. std v.front. Front retorna a referência, tá? O que é que isso significa? Você pode estar lendo lixo, pode estar olhando para fora da tua memória alocada. Isso daqui pode dar um erro. Pode rodar liso ou pode gerar um problema. Causa um comportamento não definido. Ué, por que a gente não faz que nem no Java, onde todo acesso tem validação? Porque para todo acesso ter validação, isso tem um custo. Isso tem um custo. E às vezes você não quer esse custo. Então, se você tem certeza que o front existe, você não precisa validar. Você pode fazer o acesso direto. Tá? Mas a gente também tem acessos com validação. Se por acaso você tentar acessar usando o at, entendeu? O at, ele tenta acessar o elemento. At, cadê o at aqui? Ele tenta acessar o elemento e ele diz aqui, ó. Ó, se é maior ou igual ao tamanho do vetor, uma exceção do tipo out of range é lançada. Note que o primeiro elemento é 0 e não 1 e Ok, então você tem o acesso com validação e o acesso sem validação. Se eu tentar acessar o elemento 10, aqui, std cout v.at10, o at vai disparar uma exceção para mim. Ele vai dizer, ei, você não pode fazer isso. E aí vai aparecer aqui quando eu estiver rodando. Diferente do acesso direto, que você não teria exceção. O que você teria seria, por exemplo, um estouro de buffer, alguma coisa assim, que só vai aparecer quando der errado. Aqui não, aqui ele está validando e já diz de cara, ei, você está tendo uma exceção do tipo out of range, que você tentou acessar o 10, mas o tamanho é 4. Tá vendo? Então,
exceções não são uma obrigação. É uma escolha de projeto se você vai implementá-las ou não vai implementá-las, porque elas têm um custo. Algumas linguagens são fortemente orientadas a exceções, como, por exemplo, o Java. Então, tudo tem validação em Java. Tudo. Por quê? Porque é uma linguagem que está mais preocupada em proteger o projeto do programador ruim do que ter alto desempenho. O Java foi todo pensado, o Java ele nasce como um filho do C++, e eles pensaram o seguinte: vamos tentar fazer um conjunto mínimo de regras com toda a segurança possível para que os maus programadores consigam fazer um bom código. Então, assim, sem piadas, ele foi pensado dessa forma. Ele foi pensado como um modelo de projeto empresarial, para que as pessoas pudessem se comunicar e deixar tudo muito amarradinho, tudo muito encaixadinho, sem muita vaga para validação, para múltiplas formas de fazer. Então, ele foi pensado assim. Algumas outras, não. Por exemplo, Python não é assim, né? JavaScript não é... Nem vou falar JavaScript. Bora seguir a nossa vida aqui, tá? Então, qual é a ideia desse modelo aqui de exceções? Quando você dispara uma exceção dentro de uma camada, vou chamar aqui uma função void f1, e aí eu vou fazer isso aqui dentro do f1. E aqui eu tenho void f2, f2 vai chamar f1. Então vamos lá. Aqui eu vou chamar F2. Então vamos entender como é que é a camada aqui. Na main eu vou chamar o F2. O F2 vai chamar o F1. E o F1 vai tentar acessar a posição inválida. Fecha a porta para mim, senão ela vai ficar nesse range. Ok? Vamos lá. A main vai chamar o F2. O F2 vai chamar o F1. E o F1 vai tentar acessar isso daqui e vai disparar a exceção. Como é que a nossa sequência acontece? Na hora que isso daqui disparar a exceção, o código do F1 ele para onde ele estava. Então não importa se eu tinha um cout aqui, hello world. Na hora que ele chega na exceção, que ele dispara a exceção, ele começa a quebrar em sequência toda a pilha de execuções, procurando alguém que trate a exceção. Então, bem aqui, pessoal, vocês estão já aumentando a entropia da sala. Queridos, eu sei que vocês podem estar fazendo aí o projeto da disciplina, sei lá, mas vocês estão aumentando a entropia da sala. Tudo bem? Valeu, obrigado. Então, isso daqui dispara, quebra o F1, isso daqui não é executado. Aí ele vem para cá. std... O F1, ele tem alguma forma de tratar essa exceção? Também não. Então, ele quebra bem aqui e volta. Aí ele vem para cá. Só que bem aqui ele também não trata a exceção. Ele quebra a main e o erro vai aparecer para ti. Então, vamos aqui. Ó. Tá vendo? O erro saiu voltando, até aparecer para você. Então, a gente não tem nenhum dos hello worlds. Como é que eu pego uma exceção? Uma exceção ela é capturada através de um bloquinho chamado try-catch. Então a gente faz aqui um try, empacota tudo que a gente está querendo observar e depois a gente coloca um catch. Então o try é o nosso escopo de observação e o catch é o nosso escopo de tratamento do problema que aconteceu. Quando eu faço um catch, eu vou dizer qual tipo de problema eu quero resolver. Então, por exemplo, esse try, ele vai estar olhando para esse bloco de código e esse catch vai estar apto a resolver problemas do tipo out of range. Eu poderia ter vários tipos de problema. Na biblioteca básica de qualquer linguagem, você já tem um grande escopo de exceções. Você pode ter entrada inválida, erro de runtime, você pode ter erro de divisão por zero, arquivo não encontrado. Os básicos você já tem para cada linguagem, aqueles tipos de exceções básicos que já são lançadas pela linguagem. Então, se você tentar abrir um arquivo que não existe, ele vai disparar uma exceção do tipo, ei, o arquivo
arquivo inválido, arquivo não encontrado. Nesse caso aqui, eu estou dizendo, ei, tente fazer isso e por acaso, se por acaso você tiver uma exceção do tipo out of range, não quebra, não sai daqui, eu resolvo. Ele resolveu só mandando imprimir e vida que segue. Oi. Porque exceções, eles trabalham com o modelo de herança. Entendeu? Então, você tem uma pilha, na verdade uma pilha não, uma árvore de exceções. Então, deixa eu ver se aqui a gente consegue achar a árvore. Deixa eu pegar aqui do Java, que é mais comum. Não precisa você lançar exceção, né? Assim, você pode lançar. Mas é mais fácil das formas. Se você está construindo o seu próprio código e o seu código gera um erro, você vai ter que lançar a exceção. Entendeu? Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Ó, as exceções, eu peguei aqui a do Java, que é mais fácil de entender. Elas são no esquema de herança. Então, lembra que quando a gente trabalha com herança, a gente é obrigado a usar referência, porque senão a gente está copiando o valor. Então, ou a gente trabalha com referência ou a gente trabalha com ponteiro. Porque aqui a gente tem herança de novo. Então, por exemplo, no Java, tudo que pode ser lançável, tudo que é o que eu posso disparar como um problema, ele deriva de throwable, né? Aqui eu tenho problemas irrecuperáveis e problemas recuperáveis. Então o conceito de erro é uma coisa que esculhambou tudo, não tem o que fazer. Entendeu? Se vou simplesmente avisar para fechar o código. Seja um Stack Overflow, ou um problema na máquina virtual, ou uma falha de memória, lascou. Uma exceção normalmente é algo que você consegue lidar de outras formas. Por exemplo, você tenta abrir, o arquivo não existe, ele retornou que o arquivo não existe, aí você vai lá, beleza, então eu vou criar o arquivo, popular com as configurações iniciais e vou abrir ele de novo. Entendeu? Então, você em alguns casos consegue manipular. Sei lá, recebi um SQL exception. Então eu tenho que ver, o banco que não foi inicializado, a tabela que não foi inicializada. Então você pega isso daí e você consegue tomar decisões com isso. Se não tem o que fazer, você deixa voltar até a camada do usuário e lá na camada do usuário você apresenta isso para ele de alguma forma com a qual ele possa lidar. O exemplo, por favor, inicialize o banco de dados. Ou então, banco de dados não encontrado. Sei lá, então você tem como decidir o que você vai fazer e em qual camada você vai lidar. Então, as exceções em tempo de execução, cadê? Runtime exception, é uma coisa que ali eu não esperava e aconteceu. Por exemplo, um erro de aritmética como a divisão por zero, ou eu estava esperando que esse objeto tivesse alguma coisa, mas a referência está apontando para nulo. Aí ele vai disparar no pointer exception. Ou então eu esperava que essa string tivesse um número, mas não tem um número. Number format exception. E aí você vai para os vários tipos de exceção que cada linguagem já vai ter as suas. E fora a linguagem, quando você instala ou vai usar um pacote, o pacote vai ter os seus. Por exemplo, para poder fazer as atualizações do Moodle, eu uso o urllib. Por exemplo, as coisas que vocês fazem no Moodle, eu faço, mando para o GitHub e roda esse script aqui que ele pega as coisas que estão no GitHub e joga para o Moodle. Então eu preciso de várias bibliotecas. Uma para poder fazer o parse dos dados do Moodle para entender o que é que tem naquela página, o que é que eu vou acessar, o que é que eu não vou acessar. Uma para poder ler o JSON que está lá no GitHub para conseguir descompactar ele. E cada uma dessas bibliotecas que eu escolhi trabalhar vão ter os seus próprios erros. Então, quando eu pego e tento ler um JSON, se por acaso aquele JSON está mal formatado, essa biblioteca já vai ter as exceções que me informam o que foi que aconteceu com aquele JSON. Ué, foi o quê? Tá com problema de formatação? Catch. Except. Por exemplo, aqui no Python seria um try except. Então, por exemplo, eu vou tentar pegar o arquivo. Tá vendo?
Vou tentar pegar o arquivo e quando eu conseguir pegar o arquivo, eu vou chamar a biblioteca do JSON para carregar o arquivo JSON. O que é que eu posso ter de erro aqui? Meu arquivo pode não existir, ou eu posso ter um problema de formatação lá no arquivo do JSON. Vocês percebem que isso daqui não é padrão da linguagem. Ele é definido nessa biblioteca do JSON. A mesma coisa quando eu vou fazer quando eu vou pegar lá um arquivo, fazer lá um acesso web ou alguma coisa assim. Entendeu? Então, talvez eu tenha um problema de timeout, talvez eu tenha um problema de... E aí, cada biblioteca vai ter as suas exceções direitinho para eu dizer o que é que eu quero tratar ou não quero tratar. Então, por exemplo, se aqui eu tivesse um outro erro que não fosse esses dois, não seria capturado aqui e aí ia subindo até chegar no local certo de tratamento. Tudo bem? Entendemos que existem diferentes tipos de exceções. Vamos voltar para cá para a gente acompanhar aqui o nosso funcionamento. Na hora que eu faço um try catch, que eu pego isso daqui, eu paro o caminho de destruição, né? De sair quebrando camada por camada da pilha de execução. Então ele vai parar aqui, emitir essa informação. Então, o que é que vocês esperam enxergar quando eu rodar o código? Vamos lá. Vou colocar aqui 1, 2 e 3. Vamos fazer assim. 1, 2 e 3. Bora lá. O que é que a gente vai enxergar? Código inicia, eu entro no F2. Aí do F2 eu vou para o F1. Do F1 eu crio o vetor, tento acessar, isso dispara a exceção. Quando a exceção é disparada, isso daqui não roda mais. Tudo bem? Então ele começa a tentar sair. Só que quando ele tenta sair, ele já dá de cara com esse try que está enxergando esse bloquinho. Então ele verifica, ei, tem algum catch para mim? Tem, eu sou uma out of range. Então eu vou imprimir isso daqui e código que segue, vida que segue. Se eu tivesse mais coisa aqui, ele continuaria executando normal. Terminou o F1 numa boa, normal, ele vem para cá, imprime o 2 e imprime o 3. Então a única coisa que eu não vou ter impressa aqui vai ser o 1. Out of range, e aí eu tenho o 2 e o 3. Ok? Se por acaso eu colocar o 1 aqui embaixo, ele vai ser executado? Vai, porque já tem a exceção já pegou a informação, então ele vai ser executado. Se por acaso eu colocar um outro tipo de exceção aqui, invalid argument. Se eu dou um catch para outro tipo de informação, o que é que vai acontecer? Ops, estavam vendo. Ó, cheguei aqui, tentei acessar, disparou um out of range, né? Só que invalid argument não casa com out of range, são duas exceções diferentes. Então isso daqui não é capturado, ele continua subindo, né? Destruiu o F1, voltou para cá, não achou o try, destruiu o F2, voltou para cá, não achou o try, destruiu a main, e aí eu não vou ter nada, né? Só o meu out of range. Por quê? Porque não teve ninguém que o capturasse. Eu poderia... Tudo bem? Ó? Então, isso daqui não valeu de nada, porque isso daqui só está pegando argumentos inválidos e eu não disparei um argumento inválido. O que foi isso? Se eu tivesse utilizado uma run... Se eu tivesse rodado um erro de execução, eu acho que aquele run out of range, ele é ele herda de erro de execução, então funcionaria de boa. Não. Deixa eu ver aqui como é
Ó, é bem mais curtinho aqui no C++, ó. De erro de lógica, eu tenho erro de domínio, erro de argumento inválido, erro de tamanho e out of range. Isso aqui são erros de lógica. E de runtime erro, eu tenho erro de range, erro de overflow, erro de underflow. Então, eu disparei um out of range e tentei pegar como runtime. Então, ele não pega porque ele não é filho de runtime. Agora, se eu colocasse como erro de lógica, lógica e erro, aí ele capturaria e trataria, porque está dentro dos filhos, né? Out of range é um erro de lógica. Exceções é uma coisa muito útil. Só que a gente só consegue ver ela no final, porque às vezes a gente precisa de herança para entender como é que isso daqui funciona. Então, sem herança, ia ficar só no basicão, né? Então, por exemplo, o que é que todas derivam? Todas derivam de exception. Tá aqui, ó, exception. Então, se eu quisesse pegar qualquer tipo, eu pegaria uma exception. E aí o exception vai pegar qualquer coisa. Tá? Vamos lá. Se eu tirar esse cat daqui e colocar ele aqui embaixo, como é que fica o comportamento? O que é que vai aparecer na tela para mim? O 1 vai aparecer? Hello, seja bem-vinda. Bora, raciocina. O 1 vai aparecer? Isso daqui vai aparecer? Tá na linha, né? Não, isso daqui não vai aparecer. Porque na hora que ele dá isso daqui, na hora que ele chega no edge, ele dispara bem aqui e ele quebra a função. Ele pula para fora da função. Então o que está abaixo disso daqui não vai rodar. Como o F1 está dentro desse try, na hora que ele sair do F1, ele já cai no try e aí ele vai disparar aqui, ele vai imprimir o out of range e aí vida que segue vai mostrar o 2 e o 3 normalmente. Então vamos botar aqui um outro, std cout 4. Nesse caso aqui, o 4 vai aparecer? 4 não aparece, porque lembra, na hora que acontece a exceção, ele para de executar o bloco normal. Ele sai voltando, pulando para fora, né, até achar um try. Então ele dispara bem aqui, ele tenta sair, não consegue por causa do try, e ele é jogado o fluxo de execução para dentro desse catch. Então, bora debugar aqui para você que não está conseguindo ver. Vocês sabem debugar código, meu povo? É uma pergunta de fim de semestre que era para ter feito em FUP, né? Vocês já debugam? Vocês não debugam, não? Tá, então vamos lá. Só o básico, né? Para debugar, você marca aqui onde você quer que, minimamente, tá? Marca onde você quer que o código comece o debug. E aí você vai lá na sua IDE e você procura pelo potozinho. Tem um potozinho em toda IDE. Aqui, ó, o potozinho com a setinha. Tá vendo? Aí você clica aqui no potozinho, manda rodar. Por exemplo, aqui eu vou escolher exatamente o arquivo ativo com G++. Então ele vai configurar aqui o debug básico e vai iniciar o debug para mim. Tá carregando, calma. Aí vai mudar o modo de visualização. Eita, que demorado. Tem que diminuir um pouquinho a tela, tá? Aqui. Tá, então, prazer. Meu nome é Debug. Isso é o básico do básico do básico do básico do básico do debug, tá? Então, quando você debuga, você tem aqui o seu console. Aqui é a linha que você tá, em rosinha, tá vendo? E aí você tem alguns comandos. O primeiro é vá até o próximo breakpoint, que é esse breguecinho aqui, ó. O segundo é vá para a linha de baixo.
E o terceiro aqui é entre na função. E o quarto é saia da função, e aqui é reinicie o debug inteiro. Então, por exemplo, eu quero entrar no F2. Então, eu posso mandar clicar bem aqui em cima e dizer para ele entrar no F2. Então, agora eu estou aqui dentro. Estou aqui na linha 15. Aí eu quero que ele entre no F1. Aí eu vou para cá e clico aqui para ele entrar no F1. Pronto, agora eu estou no F1. Eu posso ir aqui do lado para ver quais são os valores das variáveis. Ó. Por que é que o 0 está assim, o 1 está assim, o 2? Isso aqui é lixo, o vetor não foi preenchido ainda. Então vamos para o próximo. Vou para a linha de baixo. Vou para a linha de baixo. Ele acabou de inicializar o vetor, tá vendo? Esse watch, eu posso, por exemplo, escolher qual é uma variável, por exemplo, uma variável global, uma variável de escopo, que eu quero que ele fique me mostrando aqui o tempo todo. E isso daqui que vocês estão vendo aqui embaixo é a pilha, né, o stack, a pilha de chamadas, a pilha de invocações. Eu comecei na main, a main chamou a F2, a F2 chamou a F1, eu estou bem aqui na F1 agora. Então agora, se eu mandar ir para o próximo, eu estou aqui no ET, ele vai disparar a execução para mim, vai disparar a exceção para mim. E aí ele já não executou essa linha. Ó. Eu vou para o próximo, ele vem para cá e já caiu no catch. E aí do catch ele vai rodar o out of range. E aí, vida que segue, aí ele continua a execução normal. Se eu quiser sair do código a qualquer momento, eu só clico aqui. Por exemplo, se você quisesse pular para o momento que está dando problema, por exemplo, eu quero bem aqui. Quero chegar logo aqui. Então, você poderia rodar aqui o teu debug. E aí você clica nessa setinha aqui para ir direto para o próximo ponto, para o próximo breakpoint. E ele vai continuar rodando até tentar chegar aqui. Só que ele nunca chegou aqui, né? Por quê? Porque ele dá o erro no F1 e já pula para cá. Então ele nunca conseguiu chegar aqui e o código terminou. Aqui. De novo. Então, pronto. Aí eu consigo pular para cá. Então, tá aqui a nossa pilha de execução e dá para acompanhar bem direitinho onde é que você tá e para onde você vai. Então, quando você está trabalhando, assim, dependendo da IDE, você pode configurar uma série de informações, por exemplo, para o teu debug. Se você vai carregar alguns dados da entrada padrão, o que é que você quer que ele faça de forma antes de rodar o debug. Então, assim, tem um bocado de configuraçõezinhas, mas isso é o básico, né? Ficar clicando para achar informação. Então, por exemplo, aqui eu posso olhar, por exemplo, onde é que eu estou? Informação local, eu apaguei? Ah, não tenho nada, não. O que você acha? Pronto, vamos disparar nossas próprias exceções agora. Tá? Então você também pode disparar as suas exceções ao invés de só lançar elas prontas. Por exemplo, no nosso código de divisão. Divide, vou dividir A por B. Dividir A por B, peraí. Então eu vou pensar num mundo perfeito, onde tudo funciona. B. Se B for igual a zero, então eu vou dar um throw. E no throw eu estou lançando a exceção. Se B for igual a zero, eu dou um throw de runtimer erro de divisão por zero. Ou então de argumento inválido, poderia fazer alguma dessas coisas aqui. Se não, eu retorno A dividido por B. Aqui não é void não, perdão. Aqui é int.
divisão inteira. Então, tá aqui nosso código. Vamos fazer aqui um loop. Faça para sempre. Vou pedir 2 valores. E aí eu vou tentar dividir e imprimir a resposta. Ó, peguei 2 valores, A e B. Digite 2 valores. Aí eu tento fazer a divisão. Se der certo, eu imprimo o resultado e faço a quebra de linha. Se der errado, eu pego aqui no cat e aviso o que foi que aconteceu. As exceções, elas são classes. Então, elas podem carregar qualquer conjunto de informações. Normalmente, as exceções básicas, elas só vão te dar para você carregar, por exemplo, uma mensagem do que foi que aconteceu. Mas, como a exceção é uma classe que você pode criar, você poderia carregar todas as informações que são referentes àquele erro naquela classe e mandar aquela informação de volta até o local onde ela seria tratada. Daqui a pouco a gente faz isso. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a única coisa que eu estou mandando é uma mensagem. Além do tipo, eu estou mandando também uma mensagem. E aí você consegue avisar o que foi, pegar o que foi que aconteceu. Por exemplo, no caso do C++ com what. O que foi que aconteceu? Fosse no Java, seria um get message. Get message. Entendeu? E aí você pega... Eu acho muito engraçado esse what aqui do C++. What? O que foi que aconteceu? Detalhe, ó, como tem herança, então você sempre tem que tratar como referência ao ponteiro. Então, bora aqui para o nosso código. Então, eu vou aqui no meu... Rodando infinitamente. Dois valores, 1 e 3. 1 dividido por 3 é 0. 5 por 2 é 2. 5 por 0, divisão por 0. 4 por 0, divisão por 0. Então, como é que a gente conseguiria incorporar isso daqui nos nossos projetos para eles ficarem bem mais simples? Tem muitos erros que acontecem. Por exemplo, qual foi um dos últimos projetos que vocês fizeram? Aqueles do arcade. Qual foram dos últimos que vocês fizeram? Foi o agiota, não foi? Foi. No agiota, a gente... Ghost. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Agiota, qual é o número do agiota? Deixa eu pegar aqui um com exceções. Shapes não tem erro não, né? Shapes tem erro? Tem não. Não tem nada que dê errado no Shapes não. Deixa eu caçar aqui o agiota. Agiota é o 008. CD base 008. Então vamos dar uma olhadinha aqui no agiota. O que pode dar errado no agiota? Não tem nada que possa dar errado no agiota. Ó, aqui eu tô com um monte de errinho, tá vendo? Ó, cliente já existe, limite excedido, tá vendo? Aqui um monte de errinho que a gente dava no meio do código. Isso acontece, tá vendo? Cliente não existe, cliente já existe, um monte de errinho pequeno. Então, como é que a gente consegue se livrar desses erros para um formato mais limpo? A gente pode fazer assim, ó. Tá vendo esse bloco aqui todinho de if else? Isso daqui é o que tenta executar o que a gente vai solicitando. O que eu vou fazer?
eu vou empacotar isso daqui tudinho dentro de um try-catch. Dentro de um try-catch. E no meu catch, eu vou definir um tipo de erro. Por exemplo, eu poderia colocar para qualquer exceção. Só que no C++, ele aceita como catch não apenas as classes que derivam de exceção, mas qualquer classe. Por exemplo, eu vou fazer aqui como um string. String é. E aí eu vou imprimir o erro que apareceu. Se for uma exceção do tipo string, eu vou capturar e mostrar. Se for uma outra coisa qualquer, por exemplo, faltou parâmetro, vai continuar estourando e acabando com o meu código. Mas se fosse só a string, aí eu vou capturar e mostrar. Então, por exemplo, aqui, ao invés de avisar, é porque eu já filtrei aqui, né? Push. Pronto, aqui limite excedido, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui um throw THROW limite excedido. Vou lançar como string. Então, na hora que o meu throw acontecer aqui, ele vai quebrar o give, ele vai quebrar quem chamou o give, eu não preciso retornar que deu errado, ele vai cair aqui em quem chamou a função, e aí ele vai avisar que foi limite excedido, e vai voltar para dentro do loop, porque eu estou usando o meu try dentro do loop. Como o meu try está dentro do loop, eu trato, mostro o que aconteceu, e o loop continua. Entendeu? Trato o problema, mostro o que aconteceu e o loop continua. Tá, eu vou pegar um caso aqui em que isso daqui fica mais interessante. Vocês vão fazer agora, mais para frente, né? Eu acho que eu vou apresentar amanhã, porque são alguns projetos que tratam que vão ter muito errinho de tipo, pessoa não existe, informação não existe, elemento não existe. Então a gente poderia organizar mais ou menos assim, ó. Então você vai ter lá a tua classe do sistema. Teu sistema vai ter lá um mapa de pessoas, tudo bem? Um mapa de pessoas, um mapa de string pessoa, exemplo, pessoas. Por exemplo, no caso do Twitter. No Twitter você tem as pessoas que estão lá no sistema, e aí você casa elas com username, e aí você tem todas as pessoas no sistema. Para uma pessoa seguir a outra, as duas têm que existir. O João quer seguir a Maria, então o João tem que existir e a Maria tem que existir. Então como é que a gente pode fazer isso? A gente faz assim, ó. A gente vai fazer aqui logo. std map string pessoa. Como eu não tenho herança aqui, eu vou deixar assim. Como eu não tenho herança, eu vou precisar fazer um follow. Void follow. Para seguir, eu vou precisar do username da pessoa A, o nome da pessoa 1 e o nome da pessoa 2. Tudo bem? Tá. Eu vou precisar do nome da primeira pessoa e do nome da segunda pessoa. A implementação do follow está dentro da classe pessoa. Então você vai precisar obter a primeira pessoa e mandar ela seguir a segunda pessoa. Só que você não pode fazer isso daqui. Por quê? Porque talvez a pessoa não exista. Se você simplesmente mandar acessar e pegar a pessoa que está dentro do vetor, a pessoa não existe. Então o que a gente faz? A gente vai fazer com que o nosso acesso seja seguro. A gente vai garantir que o nosso acesso vai ser validado primeiro, por exemplo, através de uma exceção. Então eu vou retornar a pessoa, ó, a pessoa mesmo de verdade.
eu vou retornar a pessoa, vou pegar o nome e vou retornar a pessoa. Primeira coisa que eu faço é tentar achar a pessoa dentro do mapa. Se eu não conseguir encontrar, o que é que vai acontecer? Eu vou dar um runtime error. Se não, eu retorno essa pessoa. Eu achei a pessoa e agora a pessoa está aqui. Então, esse método garante que a pessoa vai retornar. Se ela não retornar, o método vai disparar a exceção. Se disparar a exceção vai sair voltando e vai aparecer lá para o usuário. Então, usando esse método que dispara essa exceção, eu poderia fazer algo como get pessoa nome 1. Isso vai me retornar a pessoa de verdade. Ponto follow get pessoa nome 2. Isso vai me retornar a pessoa de verdade. E nessa camada aqui, eu não preciso validar se eles existem ou não existem. Porque o get garante que ele vai existir se retornar, e esse get também garante que ele vai existir se retornar. E aí, se algum deles não existir, essa camada vai disparar a minha exceção, que vai voltar, que vai ser impressa lá na main, que, por exemplo, a pessoa fulano não existe. E agora eu posso fazer todos os métodos da camada de negócios sem ficar precisando validar se fulano existe ou não existe, se o Twitter dele existe ou não existe, e aí eu começo a empacotar os meus acessos que podem dar erro através de métodos que garantem que vai ter uma exceção sendo lançada. Porque se não fosse assim, eu teria que fazer o quê? Daquele jeito que a gente fazia, né? Retornava um nulo, se não existisse, disparava o erro, eu chamava, via se era nulo, via se não era nulo, e aí eu precisaria fazer todo esse futrico aqui, né? Por exemplo, auto, pessoa 1 recebe get nome, pessoa 2 recebe get nome. E aí, se pessoa 1 for diferente de no PTR, para ter certeza que ele existe, e pessoa 2 for diferente de nulo. Por exemplo, se eu não tivesse exceções, eu precisaria fazer isso, né? Retorne nulo e aí informe. stdc out. Estão vendo a diferença aqui, ó? Então, nesse caso, eu só avisei, mas eu não lancei a exceção. Procurei a pessoa, se eu não encontro, eu aviso que ela não existe, como a gente fazia. E aí, se eu encontro, eu retorno a pessoa. Como a exceção não vai voltar, depois de chamar os dados, eu ainda tenho que fazer as validações se as pessoas existem ou não existem. E aí, isso é só para o caso de a pessoa. Então, por exemplo, lá no WhatsApp, você tem que Maria quer convidar o João para entrar no grupo da família. Maria tem que existir, João tem que existir, e Maria tem que ter o grupo da família, e João não pode estar no grupo da família, porque senão você não pode convidar a mesma pessoa 2 vezes. Ó, 4 validações, entendeu? Ou então na atividade lá do reserva, o Davi vai comprar o ingresso para o show lá sei lá, uma banda famosa, o show lá do Capital Inicial, essa é nova. Davi vai comprar o ingresso para o show do Capital Inicial no dia 20 na arquibancada. Davi pode não estar cadastrado, o Capital Inicial também não existir, não ter mais ingresso na arquibancada, e a arquibancada pode nem ser um setor válido. Entendeu? Então, se a gente não arranjar um jeito de organizar esses erros, o nosso código começa a ficar muito poluído. Então, nosso objetivo é afunilar isso para que o resto do código não precise desse ponto get pessoa nome 1 ponto follow, para que o resto do código possa ficar assim, só focado na lógica do comportamento da lógica de negócio. Tá feita bem a motivação, tá claro, meu povo? Tudo bem? Então, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente tem bastante tempo, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu deixar vocês... Abram aí o computador para vocês trabalharem um pouquinho.
Abrir o computador para vocês trabalharem um pouquinho, para resetar, que eu já estou uma hora falando, dá uma dor no juízo. Cria um código desse, ó. Um código simples desse, tudo bem? Aí aqui dentro vocês vão criar um vetor. Pronto. Cria um vetor e aqui dentro você vai ficar lendo dois números e colocando. E aí você vai ter duas chamadas, tá? Você vai ter o div, que nem a gente fazia aquele nosso loop infinito. Div A por B, que vai jogar a divisão para dentro do vetor. Você vai ter um show que mostra o teu vetor. E aí você vai precisar aqui de tratar dois problemas, né? Trata o caso de faltar uma variável. Trata o caso de divisão por zero. Trata o caso de, vamos fazer assim, vetor cheio. Show. Faltar uma variável, divisão por zero. Show index. Mostra o valor da posição desse índice. Vamos lá. Aquele modelozinho de comandos que a gente tinha, né? Você vai ficar no loop infinito e aí você tem só dois comandos. Dividir A por B. Deixa eu ver, o vetor sumiu aqui. Bota o loop infinito e aí você tem só dois comandos. Se você colocar a divisão A por B, você pega o resultado da divisão e coloca dentro do vetor. Se você colocar show e o índice, você mostra o índice desse vetor. E pode dar errado aqui. Você pode ter um valor, um comando inválido, mas isso você já pega. Você pode ter que não passou uma das variáveis, né? Ficou faltando B ou ficou faltando A. Ou esse índice aqui pode não existir, ou você esqueceu de passar o índice. Vamos tentar trabalhar isso daí com try catch. Tudo bem? Férias. Estão acabando. Mas foram 3 meses, ó. Não é pra acreditar. Tem acabado aqui. Que termo? Bota na parada que vai fazer aqui.
ter, né? Pra ficar olhando pro computador e se lamuriando da vida, não. Vou dar um esqueleto, né, para vocês terem noção de como começar. Faz aqui a função divide. Aí lança a exceção aqui em cima caso dê errado. Aí aqui você pode fazer do jeito que a gente tinha, né? Normalmente faz. std string line. Ou se não quiser fazer aqui, pode fazer na mão mesmo, entendeu? Tipo, tentando pegar os dados, mas já que você já está acostumado, você pode fazer aqui, né? Line. Split. If args 0 igual a div igual a show. O que é que vocês vão ter? Isso daqui é um vetor, né? Se você, por exemplo, para dividir, você vai precisar dos valores 1 e 2 desse vetor. Se você tentar acessar os valores usando o colchetinho, ele vai simplesmente acessar o valor inválido e vai estourar o teu código, porque ele não vai lançar a exceção. Se você quisesse validar que o valor existe, você faria usando o at, né? Então, vou pegar o valor at1 e at2 e mandar lá para a função divide. Na hora que você chama usando o at e ele não existir, ele já vai disparar um out of range. Então, você tem que capturar esse out of range, dá um try catch aqui, que pega esse out of range e aí você diz, ó, saiu um out of range, está faltando parâmetros, por exemplo. Está faltando parâmetros. Se por acaso dividir e estourar lá, você também mostra, né? Se por acaso, sei lá. Aí você vai precisar empacotar com um try catch aqui em algum lugar. Por exemplo, um try aqui. Try catch. Ficou faltando algumas outras besteirinhas, como por exemplo, você pode ter vários cats. Normalmente você faz os cats do menor para o maior. Então, por exemplo, você poderia ter um cat para pegar uma coisa específica, std out of range eu tenho dois cats. Esse daqui vai pegar só se chegar um out of range. Se não for um out of range, ele vai cair aqui que vai pegar qualquer coisa. Tá vendo?
Por exemplo, se você lança um string lá no primeiro, não vai cair aqui, vai cair aqui. Tentem montar aí para ver como é que se comporta. Olha a minha senhora. Tava desligada a tomada, deixa eu fazer de casa. Não tem nada pra fazer, não. Vou passar um pouco pra você, né? Quantos? Dá um passo. 10% da cidade, né? Diz. Você pode fazer na mão. Ah, sim. Os alunos tem um instalador lá no aguardente.com. Você não tem cara. Desce aí, tem alguém aqui na parte. Ou não? Desce. Vem. Não. Daí, deixa eu ver como passa. CPPA, certo? CPPA. Desce aí, copia e cola esse código do tema. O códigozinho não sobe. O código sobe. Ah, não, tem não. O que tinha era o. O código era TK, que é o código de instalação. É o RAW. Os barra copia o barra SR barra barra input. Ajuda, que precisa de ajuda. E você está paralisado pelo frio? Você está paralisado. Você está concentrado assim. Vou mandar dentro do ventilador, tá? Vou mandar lá com vocês, se quiser ser lá. Faz uma foto no ventilador. Olha lá, vai minha aula. Diz. É porque atualizaram o Moodle e aí tu tem que incluir ele na mão. Tá, é porque tu tem o teste.cpp e o x.cpp. Tu não pode ter dois arquivos com main na mesma parte. Ele tenta juntar tudo como se fosse um projeto só. Entendeu? Ele está tentando juntar os três arquivos. Não, tá certo. Tá certo, é porque tu tá com o teste escrito aí, tira o teste. Tá certo? Entendeu? Aí tá tentando. Não, tá legal. Não, é só dois pontos aqui que tu não tá mandando. Cadê? Vamos lá. Tá recebendo o círculo, tá faltando 2 pontos aqui. Eu vou botar 2 pontos. Tu tá imprimindo. Bota 2 pontos aqui antes do ano, vai. Deixa eu esperar 2 pontos antes do ano.
você está aqui embaixo. Vamos lá, o que é que o teu get name tem na prova? O teu get name então só o teu do shape e do ciclo, o get name do ciclo tem o get name do ciclo? Não. STRD é tão explicando. Eu vou deixa eu entender. Hoje. Deixa eu mandar uma vez essa cara. Você está escutando o braço certo. Só um do lado. Ah, tá, pessoal. Esse daqui é o que está saindo, esse aqui é o que está no final. Entendi. Está saindo do círculo A e está do círculo B. Entendi. E aí se coloca os dois pontos aqui, ele come Eu quero entender qual é esses dois legais, porque eles estão uma coisa que não é o que a gente está procurando, por isso que já trabalha. Engraçado, ele come a palavra círculo, né? Por quê? Ah, não, tem que aqui tá em cima, não. Aqui, ó. Círculo B. Aqui no caso ele está tudo em cima. Círculo. Eu quero entender. Apoio, na verdade, aqui na hora do rect, né? O teu rect está saindo sem nome. Por que o teu rect está saindo sem nome? O get name do rect não retorna, né? Ó, o get name retorna name. Tu colocou o name no rect? Não colocou nada. Você não está dizendo que o rect é um rect. Isso é isso. Você avisou que o círculo era um círculo, mas não avisou que o rect era um rect. Você não fez a inicialização de fora. Aí como você não avisa que ele é um rect, ele não sabe que ele é um rect. Shapes. Ah, meu filho, você é um... Você é um rect. Agora ele sabe que ele é um rect. Shape. Por isso que não apareceu o nome dele. Deixa eu mostrar. Professor? Oi. Você nem precisa criar x. Você precisa ter isso aí. Já estão ainda no tipo como parâmetro. Agora você vai ter que verificar se eles existem, se não existir. Se o x for 0, você vai avisar, você vai disparar na hora frente aqui, né? De várias formas. Pessoal, vamos aqui, honestamente. A gente tem um mês para o final do semestre. Vamos
colocar aqui as expectativas dentro da realidade. As atividades que vocês tinham que fazer estão muito atrasadas, são muito difíceis, ou assim, o objetivo é que a gente tenha um mês para trabalhar o que a gente viu, que é o mais importante. A gente já viu aí 70, 80% da disciplina, e eu vejo que tem muita gente que ou não fez, ou não entendeu, ou está atrasado, ou copiou. Então, assim, a gente tem um mês para passar e aprender. Como é que a gente faz? Ou você já desistiu e está aqui só mesmo para bater o ponto? Você chegou até aqui, não vale a pena desistir não, né? O conteúdo é difícil demais, os trabalhos são difíceis demais, está faltando base, e aí qual é o jogo? Fale por você não precisa falar por todo mundo não. Vou falar no meu caso então, professor.